A entrega incondicional de Michael Assinger. Áudio 46. Parte 9. Entrega incondicional. A batida policial. Era quarta-feira, 3 de setembro de 2003. Lembro bem porque nas quartas-feiras costumo ir a Gainesville de manhã me consultar com o Dr. Chance. Depois da consulta, notei que tinha uma mensagem de áudio de Lisa Elliott, advogada residente do departamento de P&D em Alachua. Ela disse que era muito importante, por isso telefonei de volta ainda do estacionamento. Consegui falar com Lisa pelo celular e ela ficou feliz com a ligação. Sua voz tinha uma tensão pouco característica e percebi que havia algo muito errado. Ela começou dizendo que eu precisava ir imediatamente para o trabalho porque havia um pessoal do FBI lá e eles queriam falar comigo. Meu primeiro pensamento foi sobre um policial federal que tinha ido à empresa alguns anos antes procurando um ex-funcionário. Perguntei a Lisa se eles estavam procurando alguém. Ela disse: "Não, o FBI está aqui. Algo entre 12 e 15 agentes, mais um pessoal do departamento do xerife. Eles ocuparam todas as instalações, desconectaram todas as linhas telefônicas e todo o sistema de computadores. É uma batida policial. Tem helicópteros voando lá em cima, os agentes estão armados e há um mandado de busca. Você precisa vir imediatamente." Ouvi claramente as palavras que ela dizia e entendi o senso de urgência com que eram ditas. Mas a situação era tão absurda que eu não conseguia me identificar com ela de modo nenhum. Eu pensava que talvez eles estivessem no endereço errado ou algo assim. Acho que foi por isso que a coisa não me perturbou. Na verdade, me pareceu até emocionante poder mostrar que eles tinham cometido um engano. Perguntei a Lisa o que estava acontecendo. Por que eles estavam lá? Ela disse que não fazia ideia. Mas, pelo jeito, a mesma coisa estava acontecendo nos nossos escritórios em Tampa e na sede da corporação em Nova Jersey. Ela tentara ligar para Charlie Melly, nosso diretor jurídico, mas não conseguira falar com ele. Os telefones estavam desligados em toda a corporação. Garanti a ela que estava a caminho. Durante os 20 minutos que demorei para voltar à empresa, tentei telefonar para todo mundo em que pude pensar e que talvez tivesse alguma informação. Ainda não fazia absolutamente nenhuma ideia do que estava acontecendo quando estacionei diante das instalações de P&D. O caminho estava bloqueado com carros do departamento do xerife e os funcionários que chegavam para trabalhar estavam sendo mandados embora. Fui até um policial e me identifiquei. Ele fez uma chamada pelo rádio e sinalizou para os outros me deixarem passar. Enquanto eu dirigia pelo caminho longo e sinuoso em meio aos lindos campos de feno, havia veículos policiais espalhados por toda parte. Quando me aproximei do prédio 1, vi o centro de comando móvel do departamento do xerife montado no nosso estacionamento. Na época, tínhamos 5 prédios e havia pessoas do FBI e do departamento do xerife posicionadas em volta de todos eles. Havia de fato 2 helicópteros circulando lá em cima. Acho que eles acabaram fazendo parte da cobertura da mídia. Parei na minha vaga normal e entrei no prédio. O lugar estava apinhado de policiais. Fui recebido por 4 ou 5 agentes que me levaram imediatamente para a sala de reuniões nos fundos, onde eu passaria o dia. Solicitei a presença da nossa advogada, Lisa, e ela foi levada para a sala. Os agentes se identificaram como sendo do FBI e do Departamento do Tesouro. Eram muito profissionais e eficientes. Mostraram um mandado de busca que Lisa já havia examinado e fui informado de que o mandado lhes dava controle total das instalações. Eles tinham direito de pegar qualquer item que fizesse parte das categorias listadas. Pediram que eu assinasse um papel reconhecendo que tinha recebido o mandado. Olhei para Lisa e ela gesticulou, sinalizando que eu deveria assinar. Eu não fazia absolutamente nenhuma ideia de como agir. Era como um peixe fora d'água. A única referência que eu tinha para algo parecido eram filmes de cinema e achava difícil isso servir de alguma coisa. Perguntei aos agentes encarregados se poderiam me ajudar a entender o que estava acontecendo. Eles não disseram muita coisa, mas me mostraram uma lista de cerca de 30 nomes que, segundo eles, eram de pessoas essenciais para a investigação. Toda a equipe executiva da Medical Manager Corporation original estava na lista, além de Marty, o contador Tim Mercer e algumas pessoas da chefia da contabilidade corporativa da WebMD. Meu queixo deve ter caído quando olhei a lista.
Mas também havia alguns outros nomes que realmente me deixaram perplexo, como o auditor sênior da firma de contabilidade tremendamente respeitada que tínhamos usado para Medical Manager Corporation. Eu estava assimilando a situação com muita calma, mas minha mente girava, tentando encontrar pistas do que estaria por trás de tudo aquilo. Na verdade, foi a presença de um nome na lista que atraiu minha atenção. O nome era Pat Sedlacek. Ao contrário de todas as outras pessoas da lista, essa pessoa não fazia parte da nossa equipe executiva, do jurídico ou da contabilidade. Pat trabalhava na equipe de aquisição de representantes comandada por Bob Davids, nosso presidente de aquisições. Bob tinha entrado para a empresa na época da primeira oferta pública de ações em 1997, junto com John Sessions, diretor de operações, e David Ward, vice-presidente de vendas. Eu não reconheceria o nome de Pat no meio de 2.000 empregados da nossa divisão. Só que, no momento, estávamos no processo de investigá-lo por receber propina de alguns representantes. Essa investigação tinha começado no final de 2002 e no início de 2003 havia incluído Bob Davids e alguns outros empregados. Os advogados corporativos da WebMD, com a ajuda de outros de fora, estavam cuidando do assunto. Já tínhamos demitido as pessoas envolvidas e as processado num tribunal em Tampa para obter poder de intimação e congelar os bens de Bob e Pat. À medida que nossa investigação prosseguia, fomos descobrindo mais e mais incidentes em que Bob ou Pat receberam propina dos representantes que eles estavam adquirindo. As investigações de suas transações bancárias tinham revelado uma intricada rede de empresas de fachada que Bob usara para esconder o dinheiro. Os investigadores puderam rastrear os valores que entravam e saíam dessas contas para ver quem estava envolvido na trilha de dinheiro. Pat já havia começado a cooperar e era óbvio que Bob Davids era o chefe da quadrilha. Na época da invasão do FBI, tínhamos rastreado milhões de dólares e a investigação ainda continuava. Com os nomes de Pat e Bob na lista e o mandado de busca, citando mais de uma centena de nossas aquisições de representantes, era provável que essa batida estivesse de algum modo relacionada com o que Bob fizera. Mas seus esquemas de propinas envolviam apenas 4 ou 5 funcionários e nossa investigação sobre o tema estava sendo feita às claras. Por que o governo não podia simplesmente falar com os advogados envolvidos na investigação? Por que uma batida inesperada em Alachua, Tampa e Nova Jersey, quando tudo estava totalmente disponível? Enfim, consegui falar pelo celular com Charlie, diretor jurídico da WebMD. Ele confirmou que o FBI tinha feito uma batida na sede da WebMD em Nova Jersey e que, como eu não fazia a menor ideia do motivo, ele também suspeitava que isso poderia estar associado com a atividade ilegal em que Bob Davids estivera envolvido. Discutimos a possibilidade de Bob ter tentado fazer um acordo dizendo ao governo que todos os executivos estavam envolvidos nas propinas. Nesse caso, não seria provável que essa história se sustentasse, dadas todas as provas que tínhamos sobre as contas bancárias e os cheques cancelados dele. Charlie disse que receberíamos mais esclarecimentos nos próximos dias. Enquanto isso, deveríamos cooperar totalmente com os agentes. Um sentimento de paz completa me dominou e fiquei ali praticamente o dia inteiro. Era tão denso que parecia um cobertor de proteção. Eu não me preocupava nem um pouco. Sabia que não tinha feito nada de errado e que, portanto, eles descobririam tudo. Se Bob estava mentindo para tentar salvar o próprio pescoço, as provas, sem dúvida, revelariam a verdade. Eu queria garantir que estaria presente o bastante para assimilar essa experiência extraordinária por completo. Não é todo dia que o FBI aparece e faz uma batida sem nenhum motivo aparente. Pelo que eu sabia, mais de 50 agentes do governo estavam envolvidos em nível nacional. Demoraram um dia inteiro e, quando terminaram, levaram praticamente tudo com eles. Cada pedacinho de papel tinha sido tirado da minha mesa. Todos os meus arquivos estavam vazios, assim como os da minha secretária executiva, Sandy Plumb. Todos os documentos jurídicos foram levados da sala de Lisa e das salas de arquivos jurídicos. A mesa da sala de reuniões costumava ter pilhas de pastas de arquivos usados para administrar a empresa. Todas se foram, sem termos como recriá-las. E não só os documentos em papel estavam sendo levados, os agentes também estavam fazendo cópias de todos os discos rígidos dos nossos computadores, tanto os desktops quanto os servidores.
O dia continuou praticamente sem interferência da minha parte. Usei o tempo trabalhando para permanecer bastante confortável com a situação radical em que a vida havia me colocado. De fato, não existia razão para pensar no motivo de isso estar acontecendo ou no que iria resultar. Como eu não tinha absolutamente nenhuma ideia do que estava se passando, pensar nisso não ajudaria. Aproveitei para passar o dia abrindo mão de tudo o que a voz na minha cabeça tentava dizer e relaxando profundamente sempre que meu coração começava a ficar ansioso. Nessa situação, entregar-me não era uma alternativa, era a única coisa sensata a fazer. Quando saí, naquele fim de tarde, procurei os principais agentes. Agradeci por terem sido tão cordiais e disse que desejava que pudéssemos ter nos conhecido em circunstâncias melhores. Para mim, eles eram apenas pessoas fazendo seu trabalho do melhor modo possível. Certamente não era culpa deles. Quando o sol se pôs em 3 de setembro de 2003, em todo o país, o governo havia confiscado 1,2 milhão de mensagens de e-mail, 1.500 caixas de arquivo contendo mais de 3 milhões de páginas de documento e 830 mil arquivos de computador. Era de fato um dia que viveria na infâmia.